Bom, pessoal, hoje vamos falar sobre sacrifícios. Você que tem acompanhado as nossas sequências de vídeos, né? A gente já passou por ali quais as primeiras manifestações religiosas, como, por que o homem começou a se pensar em um divino, começou a se pensar em Deus ou deuses, por que ele começou a pensar, qual a necessidade que levou ele a pensar nessas divindades. Bom, hoje nós vamos falar de sacrifícios, né? Tanto sacrifícios de animais quanto sacrifícios humanos. Então vamos lá, um vídeo bastante interessante. Como surgiram os sacrifícios? Como e por que surgiram sacrifícios? Tanto de humanos quanto de animais. Então, gente, o homem em determinada época começou a pensar, né, sobre Deus. Ele começou a desenvolver um senso cognitivo que existe uma divindade. Começou a prestar culto a essa divindade. Mas outra coisa importante que a gente tem que parar para pensar, tá? Você viu as outras aulas, você sabe qual foi a necessidade que o homem teve para se pensar as divindades. Mas qual é a necessidade que o homem tem para fazer sacrifício? Por que o homem começou a fazer sacrifício? Como e por que ele começou a fazer esses tipos de sacrifício? Por quê? É isso que a gente vai aprender. Vamos lá. Então aí nós vamos ter o sentimento de culpa. Dentro de si, o homem carrega um sentimento de culpa. Sabe que fez algo errado e tem a necessidade de se sentir desculpado, se sentir livre do sentimento de culpa. Então muitos estudiosos vão dizer que dentro de si o homem tem um sentimento de culpa. Esse sentimento de culpa também estava nos ancestrais e ele simplesmente fazia algo de errado, sabia que tinha feito algo de errado. Caramba, fiz algo de errado, desagradou a divindade. Lá dentro ele já tinha esse sentimento de culpa e precisava se desculpar de alguma maneira. Então ele oferecia, ele sacrificava para essa divindade para ele se sentir desculpado, tá certo? Este é um argumento que o pessoal usa até hoje para combater alguns ateus, né? Porque até o ateu ele comete atos de bondade, porque dentro dele ele tenta aliviar o fardo de alguma coisa que está lá dentro dele, mesmo ele não admitindo. Tá? Então esse sentimento de culpa lá que o homem sente lá de dentro nos faz a pensar um pouquinho na mitologia judaica, ou judaico-cristã, né? Judaica propriamente dita, que é do pecado original. Tá? Existiu um erro, esse erro veio por causa do pecado, tá? Esse erro, essa culpa está dentro do homem. A mitologia judaica é verdadeira ou apenas um mito mesmo? Aí fica a dica aí para vocês pensarem nesse sentimento de culpa. Seria este o pecado original? Então fica aí para vocês pensarem. Bom, Freud vai responder de outra maneira. Freud vai dizer que não tem nada disso, tem nada de Deus, de divindade, de pecado, tem nada disso. Tá? Segundo Freud e outros historiadores, outros estudiosos, a culpa nada mais é do que uma agressividade alterada. Tá certo? Como assim uma agressividade alterada? A natureza em si, a gente vai ver mais pra frente, ela é caótica. Ela é agressiva. Qualquer tempo o animal pode te atacar, tá certo? E você acaba se tornando, ela te impele para você ser agressivo também. Em algum momento você vai ter que ser agressivo. E em um determinado momento, tá? Que você tem essa agressividade alterada, você percebe e fala, porra, eu fiz merda. Entendeu? Então, nada mais é a culpa, segundo esses historiadores, do que uma agressividade alterada. Então, por que a agressividade? Primeiro, a natureza caótica sempre pressiona o homem a atos caóticos. Os animais predadores, por sua força e poder, eram comparados a divindades. Geralmente eram sacrificados animais herbívoros. O antropozoomorfismo, né, explica mais ou menos essa questão. Como assim, gente? Olha só. Você percebe que esses animais aí, né, ovelha, o boi, eram sempre sacrificados e eles são herbívoros e não carnívoros. Por quê? Porque antigamente se tinha um pensamento, eu sacrificava o leão, por que não? Porque o leão era agressivo, tá? O leão caçava, o leão não deixava nenhuma presa, ele era o predador. Então, não tinha nenhum predador para ele. Então, esses tipos de animais carnívoros, agressivos, ele achava que era uma divindade. Pô, ninguém pode com eles, então eles achavam que era divindade. E sacrificavam animais herbívoros, de começo, propriamente dito. Existiam animais carnívoros que foram sacrificados, tá? Mas no princípio, no geral, e no que a gente conhece historicamente, a maioria dos animais que eram sacrificados eram os animais herbívoros. A agressividade, vamos lá, ponto 2. Vamos lá.
Sacrifício sempre vai envolver uma certa radicalidade para tentar impressionar os deuses, no caso de Caim e Abel. Como assim? Então todo sacrifício, gente, ele envolvia uma radicalidade. Por que era radical? Tá? Porque ele queria chamar a atenção da divindade. Ele queria que a divindade olhasse para ele, então ele fazia algo grande para tentar chamar a atenção da divindade. Tá? Aí você tem o caso, né, da mitologia, outra vez, vamos voltar aí, uma mitologia bastante conhecida, mitologia judaica, que você tem aí o Caim e Abel. O Caim vem trazer dos frutos da terra e Abel foi mais radical, ele sacrificou um cordeiro. Tá? E por que ele foi mais radical? Porque Caim ele trouxe os frutos da terra, mas Abel foi mais radical. Por quê? Porque Abel deu uma oferta que é considerada, né, era considerada na antiguidade uma oferta acima de todas as outras, que era uma oferta que continha sangue. Então a gente temos aí vários pregadores falando, eu sei porque Caim trouxe fruto da terra e o outro tal, fazendo alegorias que nada tem a ver, né, historicamente. Historicamente, Abel trouxe o sacrifício, né, mais importante porque continha sangue. E no de Caim não continha sangue, os frutos da terra. É como se a oferta dele fosse mais radical, a oferta de Abel chamasse mais a atenção da divindade do que a de Caim. Tá? Agora, por que a oferta de Abel chama mais a atenção do que a oferta de Caim? Eu já falei por causa de sangue, mas o que tem a ver o sangue com isso? Tá? O que o sangue tem a ver nessa questão? Ora, o sangue era algo precioso, pois ele carregava a vida. Então, radicalidade sacrificial levava eles a ofertarem ofertas melhores. E o sangue era muito precioso. Então o sangue, gente, representava vida. Tá? O sangue representava vida. Então era algo muito precioso. Então se eu quero agradar alguém, eu não vou dar simplesmente uma oferta de fruto. Vou dar algo que é mais precioso. Que é o quê? Vou derramar o sangue de algum animal. Porque no sangue contém vida, então estou dando uma oferta mais valiosa do que as ofertas normais para essa divindade. Agora vamos entender aqui a importância, né, do sacrifício. Aí você tem aí sacrifício de comida, de frutas, de cereais. Mais importante você tem o sacrifício de animais, o que derramava sangue, sangue era vida. E acima de todos o sacrifício supremo, temos aí o sacrifício humano. Os tipos de sacrifício. Os primitivos faziam 4 tipos de sacrifício. Constatação de estudiosos. Né? Primeiro, sacrificavam para fazer louvor, um sacrifício de louvor. Faz uma homenagem, expressa uma relação de amizade com o sagrado. 2, sacrifício de ação de graças. Agradecem por um favor que lhes forem concedido, nascimento de uma criança, entre outros. Tá? Cura de alguém. Súplica, um tipo de sacrifício que vincula a pessoa, que a pessoa pede algo tendo vínculo direto com o sagrado, uma súplica. Tá? E expiação, através da morte de um animal, a pessoa era perdoada. Lembra o sentimento de culpa para se ver livre desse sentimento de culpa. Então, basicamente, as pessoas, os antigos sacrificavam para esses 4 pontos aí. Então nós vamos entrar aí na parte de sacrifícios humanos, que é descrito em várias culturas do mundo. E, gente, historicamente, sim, existiram esse tipo de sacrifício, tá? Os maias, os astecas, os incas sacrificavam muita gente mesmo. E é impressionante, né, a gente saber que existiam culturas que sacrificavam seres humanos, matavam os outros, né, constantemente, né? Sacrifícios humanos. O homem era a coroa da criação, o mais perfeito dos seres. O sacrifício humano é o sacrifício mais alto, o grau de sacrifício extremo, o mais valioso de todos eles. Então a gente tem os sacrifícios de animais, que eram considerados valiosos acima de qualquer outro sacrifício, porque eles tinham algo mais precioso que nenhum dos outros sacrifícios tinha, que era o sangue. E o homem, o sacrifício humano, era o maior sacrifício de todos que existiam. No mundo não tinha nada comparado com o sacrifício humano. Por quê? Porque o homem era a coroa da criação. Era aquilo, né, que eles entendiam de mais perfeito da natureza. Então, além deles sacrificarem o sangue com que continha vida, eles sacrificavam um homem. Faziam derramar o sangue de um homem,
que era, né, a coroa da criação. Então o sacrifício humano era o sacrifício extremo, o sacrifício perfeito, o maior sacrifício de todos. E assim eles começaram a sacrificar os seres humanos. O objetivo de tais sacrifícios: aplacar a ira dos deuses, evitar as pragas, trazer cura para certas doenças, garantir sucessos nas colheitas, invocar chuva, garantir sucesso nas batalhas, enviar um mensageiro aos deuses para interceder pela humanidade. Isso era interessante, né? Aí você tinha os egípcios que faziam isso também, muito, né? Então, quando o faraó morria e outras culturas, os seus reis morriam, eles sacrificaram os seus súditos, né, para os súditos servirem a eles no outro mundo, né? Existia cultura que queriam enviar uma mensagem aos deuses, então falava para o camarada, preparava o camarada aqui, matava o cara, como se o camarada fosse, depois de morto, entregar a mensagem ao divino. Então tinha esses tipos de sacrifício. Todas as culturas do mundo existem um tipo de sacrifício, né? Um relato histórico que existiram sacrifícios e sacrifícios humanos. Nós temos aí Stonehenge no Reino Unido, não se sabe ao certo, né, se lá era propriamente dito um lugar de sacrifício, só que escavações já comprovaram que lá tinham ossadas de seres humanos. Aí fica a questão, ali era um lugar de ritual de sacrifício ou ali era o cemitério? As pessoas eram levadas lá e eram mortas lá, ou as pessoas eram levada morta lá para dentro? Então os historiadores não sabem, não tem como constatar. O que tem como constatar é que existem, né, já existiram, já foram escavados aí encontrados ossos de seres humanos aí no Stonehenge. E aí temos também o templo de Uppsala, que também já foi encontrado vários ossadas humanas, que fica na Suécia, tá certo? Temos aí a introdução da mitologia nórdica. Em todas as culturas do mundo sempre tiveram, historicamente, sempre foram historiadas, né, os sacrifícios. Cultura chinesa, cultura inca, cultura asteca, cultura judaica, no Havaí, diversas partes do mundo. Se você procurar aqui também, os índios brasileiros já faziam um tipo de sacrifício. Todas as culturas do mundo existia, né, esse ato de sacrificar para fazer alguma barganha com o divino, pedir algum favor ao divino. Então, gente, vocês entenderam? Tá? Então o homem começa a sacrificar qualquer tipo de sacrifício para se ver livre do sentimento de culpa. Basicamente isso daí, tá? Só que alguns vão dizer, não, esse sentimento de culpa não é por um pecado original, por uma agressividade alterada, porque a natureza é agressiva. Se vocês querem ler mais sobre este assunto, link dos livros estão aí na descrição do vídeo. É só você ir lá e fazer a compra dos títulos aí, né, que tem a ver com o vídeo, tá? Espero vocês no próximo vídeo, espero que tenham gostado do vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau.